Na mesa do presidente Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara Federal, há mais de 30 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Nenhum deles começou a andar até agora. E a pergunta que todo mundo se faz é: existe clima para um processo de impedimento nesse momento? Sobre isso a gente conversa a partir de agora com a cientista política Luciana Santana. Muito boa noite, Luciana. Você me ouve bem? Ouço sim, Lucas. Boa noite. Boa noite também, Derek. Boa noite. Pois bem, eu quero fazer primeiramente essa pergunta, né? Tem clima para impeachment nesse momento? Bom, Lucas, elementos para se abrir um processo de impeachment, né, do ponto de vista jurídico, né, já há, né? Isso não é uma opinião apenas, né? Isso a gente tem vários processos que estão entrando, inclusive, né, são de pessoas na área do direito, que têm um conhecimento da legislação, né, que têm acompanhado os atos e as omissões do governo, né, do presidente Bolsonaro. Então, elementos há. O que não há hoje, Lucas, é uma disposição, né, e aí tem a ver muito mais com a conjuntura na qual, né, essas omissões do governo federal estão acontecendo, que é justamente a pandemia, e até mesmo que restringe uma percepção maior da opinião das pessoas em relação, né, a um possível processo de impeachment, né, e os próprios parlamentares se vêem numa situação de pouca possibilidade de ação, até porque o processo não é algo bastante simples, né? Ele demanda muita negociação, muita análise, né? E hoje, apesar do Congresso estar funcionando, né, levando a sua pauta adiante, algumas questões ainda têm certas restrições e limitações. Então, não há essa disposição, e eu acho que todas as falas do Rodrigo Maia vêm muito nesse sentido, de que não há clima ainda. Somado a isso, ainda há discussões muito importantes na pauta do Congresso que precisam ser apreciadas, inclusive que têm impacto direto, né, no enfrentamento da pandemia. Você tem aí também uma pauta muito importante, que são as eleições municipais, né, se ela vai ocorrer dentro do prazo ou se não vai, enfim, e até negociações aí referentes a mudanças na mesa diretora que vão começar a acontecer no segundo semestre, né, as negociações. Então, hoje há pouca disposição, mas há elementos claros aí que poderiam sim habilitar, né, o acatamento desse processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Luciana, agora o que a gente vê, por exemplo, essa aproximação, a gente até foi tema de uma conversa que a gente teve aqui outro dia no Factual com você, essa aproximação do presidente com o Centrão. A gente já tem até informação que Arthur Lira já está aí negociando mudança na presidência da Câmara, tem a aproximação do presidente com o Edir Macedo, o dono da Record, que está tentando emplacar também o pessoal do PRB, que é do partido dele. Você acha que essa aproximação repentina do Bolsonaro com o Centrão já é para tentar criar um escudo contra o impeachment, já que o Centrão tem maioria na casa? Isso sem sombra de dúvidas, viu, Derek? Como o Bolsonaro optou por não montar um governo em bases, né, de coalizão governativa, o que é uma praxe aí nos governos, né, desde o Fernando Henrique no Brasil, e isso acontece não é porque voluntariamente o presidente quer, é simplesmente porque, né, como a gente tem uma alta fragmentação de partidos com representação no Congresso Nacional, e o presidente em geral não consegue ter maioria, né, advinda das urnas, isso obriga de alguma maneira ele negociar com partidos, né, uma divisão de poder para que ele possa garantir governabilidade. Então, Bolsonaro optou por um outro caminho, né, de deixar os partidos de lado e tentar montar um governo com outro perfil, né? E a justificativa dele, inclusive, para isso foi justamente não se juntar ao Centrão, que é quem hoje ele busca, né, o apoio, né? Então é algo bastante contraditório.
Então, como a gente percebe, e isso vem hoje de forma muito mais evidente, né, por causa da pandemia e da omissão que o governo federal tem tido, né, diante da pandemia, as conduções, né, falta de apoio no Congresso, um atrito, né, gerado aí entre com governadores e com prefeitos, isso faz com que ele obrigatoriamente precise, né, de buscar uma proteção, né, e com certeza essa proteção hoje ele tem buscado nesses partidos aí que são considerados o centrão, que são partidos muito mais volúveis e que estão mais dispostos a negociar, né, em troca de cargos ou em troca, né, de outros recursos aí para ganhar poder dentro do governo e consequentemente dar esse apoio aí para o governo, né, para o Bolsonaro nesse sentido. E aí, na verdade, tem dupla faceta. A primeira é tentar se proteger, né, de um eventual processo de impeachment que possa vir a ser acatado tanto pelo Congresso ou de alguma maneira, né, por bases advindo aí né, pelo próprio judiciário, ou e também, né, também já pensando na eleição da próxima mesa diretora, uma vez que hoje ele tem tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, né, presidentes que não fazem parte da sua base de apoio ou que não estão aliados, né, mas seria uma forma dele conseguir colocar alguém que seja muito mais palatável ao governo e que possa atender de forma mais satisfatória as demandas do presidente, o que não significa que sejam demandas mais republicanas do que a gente espera, né, de um governo. Agora, Luciana, o que é que você vislumbra assim para um futuro próximo? Que a gente tem acompanhado as pesquisas de popularidade e a popularidade do presidente Jair Bolsonaro vem caindo dia a dia. E a popularidade é muito importante para os políticos de forma geral, inclusive os que apoiam o presidente nesse momento. Então, se essa popularidade do presidente continuar caindo e no futuro próximo o cerco se fechar realmente e eventualmente esse pedido de impeachment for acatado lá no Congresso, você acredita que todos que estão ao lado dele nesse momento irão permanecer? E pergunto mais, o Centrão é capaz de segurá-lo? Quando eu falo do Centrão, né, e falo dessa predisposição aí a acatar ou estar junto do governo, é a mesma predisposição que ele tem também para deixar, né, o governo. E aí eu acho que o Centrão tem políticos aí muito bem preparados, inclusive para não se deixar se afogar junto com o governo se ele estiver realmente aí em queda, se ele estiver aí numa situação bastante problemática, né, o que inviabiliza, inclusive, a manutenção de apoio, uma vez que, né, a gente tem eleições municipais muito próximas. Se aliar ao governo, um governo que tem baixa popularidade, um governo que não conseguiu responder satisfatoriamente aos problemas econômicos do país, inclusive durante a pandemia, né, isso leva aí também a um grau de incerteza muito grande em relação a esses políticos que vão estar apoiando. Outra característica muito importante do Centrão é que esses parlamentares pertencentes a esses partidos aí que se aglomeram, né, no centro ideológico, né, eles não costumam ser fiéis totalmente. Então, por mais que a gente tenha, né, uma quantidade de partidos aí considerável nesse núcleo, isso não significa que todos os parlamentares que fazem parte desse bloco, eles apoiem deliberadamente o governo. Isso a gente vai conseguir perceber nas votações mais estratégicas para o governo. Como esses partidos que pertencem ao Centrão, ou seja, como os parlamentares que pertencem a esses partidos do Centrão, vão se posicionar. Como a gente está num ano eleitoral, de eleições municipais, os deputados federais estão muito voltados para as suas bases e também para beneficiar candidatos
beneficiar no sentido de ter algum retorno, né, ou seja, contribuir para o êxito eleitoral de candidatos que fazem parte da sua base eleitoral. Então significa que eles vão muito mais responder à forma como essa população dessa base eleitoral está vendo do que efetivamente ao presidente. E aí, para mim, fica muito claro, se tiver que decidir entre a sua base eleitoral e o presidente, esses parlamentares com certeza vão olhar para essa base eleitoral e vão se posicionar muito mais, né, olhando como eles estão avaliando o governo. Então, o governo tem 3 dilemas aí. A baixa popularidade, conviver com um centrão apoiando o governo, mas que não é fiel, e 3, né, os problemas econômicos que estão afetando todas as pessoas na base, e são as pessoas que estão aí, mais do que ninguém, avaliando, né, se o governo está sendo satisfatório ou não está sendo satisfatório. Muito bem, Luciana. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a possibilidade do adiamento das eleições. Como é que você enxerga aí? Existem 2 possibilidades, né? Para novembro e dezembro. Então, até então, né, os parlamentares e os analistas estavam trabalhando com 3 cenários, né? A manutenção do pleito em outubro, né, conforme o calendário que foi divulgado anteriormente, postergação aí para essa proposta de ser o primeiro turno no dia 15 de novembro e segundo turno em 6 de dezembro, ou deixar para 2022, que aí já seria o menos plausível de todos e o que já está descartado, porque do ponto de vista constitucional isso não é permitido, né, e não poderia ser votado, né, dentro dos prazos legais que seriam necessários. Então, o mais factível, e o Congresso já tem mostrado predisposição de aderir a esse calendário aí, esse calendário, mudar as eleições aí, né, em um pouco mais de um mês, e o que a gente precisa avaliar e aguardar é realmente como que vai se dar o controle da pandemia nesse meio termo, ou seja, nesse período, né, e como que o TSE ele vai apontar estratégias aí para que a eleição ocorra com segurança, né, especialmente a segurança sanitária para os eleitores, né. Então, isso são desafios que o novo presidente do TSE precisa enfrentar, o ministro Barroso. Então, além disso, né, o próprio Congresso ele precisa dar a palavra final sobre a mudança, né, dessa eleição, que eu acredito que vai acontecer efetivamente. Luciana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Acta, como sempre, muito importante, muito esclarecedora. Exato, mas no momento que está essa efervescência política, muita coisa para entender, você ajuda bastante a gente a traduzir o que está acontecendo lá em Brasília. Muito obrigado. Boa noite, Luciana. Boa noite, estou à disposição de vocês. Um abraço.